Você sabia que existe um animal capaz de usar ferramentas, guardar tesouros embaixo do braço e ainda segurar as mãos do parceiro enquanto dorme para não se perder na correnteza? E não é uma cena de filme da Disney. São as lontras, um dos animais mais fofos do planeta e, ao mesmo tempo, alguns dos mais implacáveis predadores do ambiente aquático. Se você acha que conhece lontras só pelos vídeos fofos da internet, fica comigo até o final, porque a imagem que você tem delas vai mudar completamente. Vamos começar por uma das cenas mais famosas. Duas lontras de mãos dadas boiando de barriga para cima. Parece um gesto romântico, né? Mas por que elas fazem isso de verdade? As lontras marinhas passam grande parte do tempo na água e, enquanto dormem, podem ser levadas pela correnteza. Para evitar que o grupo se separe, elas se dão as mãos, formando uma espécie de corrente de lontras. Algumas ainda se enrolam em algas marinhas para ficar ancoradas, como se estivessem amarrando um cinto de segurança natural. Isso já é incrível, mas calma, porque esse é só o começo do quanto a vida delas é adaptada à água. Talvez você se pergunte, como um animal tão pequeno consegue viver praticamente a vida inteira em água gelada sem virar picolé? A resposta está no pelo delas. A lontra marinha tem o pelo mais denso de todo o reino animal. Em um único centímetro quadrado, podem existir até 1 milhão de fios. Para ter ideia, em toda a sua cabeça você tem, em média, 100 mil fios de cabelo. Só isso já seria insano. Mas tem mais. Esse pelo super denso funciona como um casaco térmico de última geração. A lontra não tem camada de gordura tão espessa quanto focas ou baleias, então ela depende totalmente desse pelo para se manter aquecida. Mas aí vem a pergunta: como esse pelo funciona tão bem? Ele forma uma camada de ar entre a pele e a água. Quando a lontra mergulha, a água não encosta diretamente na pele, ela fica em contato com essa bolha de ar presa entre os fios. Só que isso exige manutenção constante. É por isso que você sempre vê lontras se penteando, se lambendo e mexendo no próprio pelo. Elas estão literalmente carregando seu sistema de aquecimento. Se você ainda está comigo, anota esse detalhe. Se o pelo de uma lontra fica sujo de óleo, por exemplo, essa barreira de ar se perde e o animal pode morrer de hipotermia mesmo, estando em água que para nós não pareceria tão gelada. Agora, se a gente falar de banho, a lontra é quase um maníaco da limpeza. Ela passa horas se arrumando, soltando bolhas de ar entre os pelos, espalhando uma espécie de óleo natural, tudo para manter a impermeabilidade. Pense em alguém muito vaidoso, que não sai de casa sem arrumar o cabelo, escolher a roupa perfeita, ajeitar cada detalhe. A lontra faz isso não por vaidade, mas porque a vida dela literalmente depende desse penteado. Antes de entrar nas coisas mais surpreendentes, deixa eu te perguntar. Você sabia que as lontras são oficialmente usuárias de ferramentas? Isso mesmo, um animal que não só come, nada e dorme, mas também carrega uma espécie de kit de ferramentas consigo. Uma das curiosidades mais conhecidas entre quem gosta de vida marinha é o hábito das lontras de usar pedras como martelos. Elas comem, entre outras coisas, mariscos, ouriços e crustáceos com casca muito dura. Como elas não têm dentes de metal, precisam de outra estratégia. Então o que fazem? Escolhem uma pedra especial que cabe direitinho na parte de baixo do braço, em uma dobra de pele que funciona como um bolsinho. Esse bolso está nas axilas, e ali elas guardam suas pedras favoritas, quase como se fosse um bolso secreto de casaco. Você já teve um objeto de estimação que não larga por nada, tipo um chaveiro, uma caneta preferida ou um acessório de sorte? Com a lontra, é quase isso. Algumas têm uma pedra preferida e ficam anos usando a mesma. Quando encontram um marisco difícil de abrir, deitam de costas, colocam a pedra sobre o peito e começam a bater a concha nela, como se estivessem usando uma bigorna. Em poucos segundos, a casca se quebra, a comida fica acessível e pronto. Refeição garantida. Essa habilidade de usar ferramentas coloca as lontras em um grupo bem seleto de animais, junto com alguns primatas, golfinhos e aves muito inteligentes, como corvos. E isso levanta uma questão interessante. Se as lontras são tão espertas, como isso afeta o ambiente aquático onde vivem? Fica comigo que daqui a pouco a gente vai chegar em um dos papéis ecológicos mais importantes delas. Antes, vamos descer um pouco debaixo da água com elas. A lontra é praticamente uma atleta aquática. O corpo é alongado, flexível, com patas traseiras adaptadas para nadar, e algumas espécies têm membranas entre os dedos, como se fossem pequenas nadadeiras. O rabo funciona como leme, ajudando em curvas rápidas. Na água,
A lontra se move com a graça de um bailarino e a explosão de um nadador de elite. E como ela enxerga debaixo d'água? Os olhos da lontra são adaptados para foco tanto no ar quanto na água, o que não é tão comum assim. Muitas espécies terrestres sofrem para enxergar quando mergulham. Além disso, elas têm bigodes extremamente sensíveis. Os vibriças, esses bigodes, captam movimentos sutis na água, pequenas ondas e vibrações, ajudando a localizar peixes ou detectar riscos. Imagine estar em um ambiente turvo, sem enxergar bem, mas conseguir sentir o movimento ao seu redor só pelo toque da água no rosto. É quase como ter um sonar natural. Agora, pensa comigo. Um animal tão bem adaptado à água, com pelo de alta tecnologia, ferramentas, bigodes sensoriais, um corpo aerodinâmico, qual será o impacto disso tudo no ambiente em que vive? A resposta é gigantesco, às vezes literalmente visível do espaço. Calma que já vou explicar esse ponto surpreendente, mas antes, vamos falar de algo que pouca gente sabe, a vida em família das lontras. Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais cativantes. As lontras, especialmente as marinhas, são mães incrivelmente dedicadas. Um filhote de lontra nasce completamente dependente, não sabe nadar direito. E o mais impressionante, o pelo dos filhotes é tão fofo e leve que eles praticamente boiam sem esforço. A mãe pode deixar o filhote na superfície, como se fosse um pequeno colchão flutuante, enquanto mergulha para buscar comida. E como essa mãe cuida do bebê? Ela o mantém sempre limpinho e seco, lambendo e arrumando o pelo, soprando ar entre os fios para garantir que o filhote fique aquecido e flutuando. Algumas mães chegam a carregar o filhote no peito como se fosse um travesseiro vivo. E aqui entra uma curiosidade triste, mas real. Em alguns casos, quando o alimento é muito escasso, há registros de mães aparentemente abandonando filhotes ou de filhotes não sobrevivendo por falta de energia da mãe. Isso mostra que, por trás da imagem fofa, existe uma luta dura pela sobrevivência. Outra curiosidade é o som que as lontras fazem. Elas vocalizam bastante, principalmente mães e filhotes. Em ambiente aquático, esses sons ajudam a manter contato. Imagine estar no meio das ondas com barulho, vento, água e ainda conseguir reconhecer o chamado específico do seu filhote ou da sua mãe. Como ter um toque de celular único, só para a família, funcionando em meio ao caos. Agora, se a gente falar de organização social, as coisas ficam ainda mais intrigantes. Lontras marinhas macho costumam ter territórios, áreas de alimentação e descanso que defendem. Em certas regiões, é possível ver grupos de machos jovens juntos, como se fossem solteiros, dividindo o mesmo espaço, enquanto fêmeas com filhotes usam áreas mais protegidas. Em lontras de rio, a estrutura pode mudar, mas a ideia de grupos familiares com interações complexas continua. Mas aqui vem uma curiosidade que muita gente desconhece. Algumas lontras podem ser surpreendentemente agressivas e territoriais. Existem relatos de ataques a outros animais, e até mesmo a humanos, em situações de estresse, doença ou competição por alimento. Isso quebra completamente a ideia de que toda lontra é só um bichinho abraçável. Sim, elas são fofas, mas também são caçadoras vorazes e protetoras do seu espaço. Só que, para entender de verdade como uma lontra se encaixa no ambiente aquático, a gente precisa olhar para o cardápio dela. E aí, o buraco é muito mais embaixo, literalmente. As lontras são carnívoras, e seu apetite é, no mínimo, impressionante. Uma lontra marinha adulta pode comer cerca de 25% a 30% do próprio peso em alimento por dia. Imagina uma pessoa de 70 quilos comendo mais de 20 quilos de comida todos os dias. Parece absurdo, mas é isso que a lontra faz para manter o metabolismo acelerado e se aquecer em águas frias. Esse apetite voraz faz dela um predador de topo em muitos sistemas costeiros. Ela come ouriços, mariscos, caranguejos, peixes e outros invertebrados marinhos. E aqui entra um dos pontos mais incríveis. Sem lontras, algumas florestas submarinas simplesmente desaparecem. Deixa eu te explicar. Os ouriços do mar adoram comer algas, especialmente as kelps, grandes algas marrons que formam florestas submarinas gigantes. Essas florestas são berçários para inúmeros peixes, abrigam biodiversidade e ajudam até a capturar carbono da atmosfera. Quando não há lontras para controlar a população de ouriços, esses animais se multiplicam e detonam as algas, transformando florestas luxuriantes em desertos submarinos de rochas nuas. Isso é tão intenso que, em algumas regiões, dá para ver a diferença com imagens de satélite. Onde tem lontra, você vê grandes áreas cobertas por kelp.
Onde não tem, aparecem faixas de rochas sem vegetação marinha. Agora imagina o efeito em cadeia. Sem kelp, muitos peixes perdem seu habitat. A biodiversidade cai, a pesca pode ser afetada e até o equilíbrio de carbono do oceano muda. Tudo porque um pequeno predador peludo sumiu daquele sistema. É por isso que as lontras são consideradas espécies-chave, ou seja, espécies que têm impacto desproporcional sobre o ambiente em que vivem. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa parte porque ela conecta diretamente a fofura das lontras ao futuro do planeta. Ao controlar ouriços, as lontras ajudam a manter as florestas de kelp saudáveis. Essas florestas capturam grandes quantidades de carbono, funcionando como um tipo de pulmão submarino. Ou seja, indiretamente, as lontras contribuem no combate às mudanças climáticas. É quase poético. Um animal que você vê abraçando um filhote ou segurando uma pedrinha no peito também influencia o equilíbrio climático global, mas o ambiente aquático delas vai muito além do mar. Existem várias espécies de lontras espalhadas por rios, lagos e áreas costeiras ao redor do mundo. Temos lontras gigantes na Amazônia, lontras de rio na Europa, na Ásia, na África, todas adaptadas às suas realidades locais. As lontras gigantes, por exemplo, chegam a 2 metros de comprimento. Elas são verdadeiros torpedos dos rios amazônicos, caçando peixes e até piranhas, com uma eficiência impressionante. Imagine encontrar uma lontra gigante de quase seu tamanho nadando em um rio escuro. A imagem deixa de ser só fofura, passa a ser respeito. Essas lontras de água doce também têm um papel importante como predadores, regulando populações de peixes e outros animais aquáticos. Em muitos rios, a presença de lontras é sinal de que a água está relativamente saudável, porque elas precisam de boa quantidade de alimento e áreas de refúgio de qualidade. Quando as lontras somem, geralmente é sinal de poluição, destruição de habitat ou pesca excessiva. Mas aí vem uma reviravolta. Apesar de serem indicadoras de ambientes saudáveis, elas próprias sofrem muito com o impacto humano. Por décadas, lontras foram caçadas pela pele, que é extremamente valiosa justamente pela densidade e qualidade térmica. Isso levou algumas populações, principalmente de lontras marinhas, à beira da extinção. Hoje, em vários lugares, elas estão se recuperando graças a leis de proteção, mas ainda enfrentam desafios como derramamentos de óleo, redes de pesca e redução de alimento. Agora, pensa na seguinte cena: uma lontra marinha boiando de barriga para cima, limpando o pelo, enquanto ao fundo navios atravessam o mar, plataformas de petróleo funcionam e turistas tiram fotos de longe. Essa imagem sintetiza o choque entre a vida selvagem e o nosso estilo de vida moderno. E é aqui que entra uma das curiosidades mais fortes desse vídeo. A lontra é ao mesmo tempo símbolo de recuperação ambiental e um alerta de quão frágil é esse equilíbrio. Você lembra que eu falei da importância do pelo limpo para a sobrevivência da lontra? Em um derramamento de óleo, esse pelo é uma das primeiras vítimas. O óleo gruda, destrói a camada de ar, e o animal perde a capacidade de isolamento térmico. Muitas lontras acabam morrendo de frio, mesmo em água que, teoricamente, não seria tão mortal para outras espécies mais gordas. Em vários acidentes ambientais, equipes de resgate apareceram na TV lavando lontras com sabão, tentando remover o óleo do pelo. Por trás dessas imagens bonitinhas, existe uma realidade pesada. Sem esse cuidado intensivo, quase todas morreriam. Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais surpreendentes, e talvez a mais importante. Lembra da pergunta lá do começo? O que a gente realmente não sabe sobre o papel das lontras no ambiente aquático? A resposta mais chocante é que, ao proteger lontras, a gente não está só salvando um animal carismático. Estamos influenciando toda uma cadeia de processos ambientais, desde a quantidade de peixes em uma região até o quanto de carbono aquele pedaço de oceano consegue reter. Estudos mostram que áreas com lontras marinhas saudáveis têm florestas de kelp mais densas e estáveis. Essas florestas, além de tudo, servem de abrigo para peixes de importância comercial. Ou seja, a presença da lontra pode, a longo prazo, beneficiar a própria pesca, que muitas vezes é vista como concorrente de predadores naturais. É um equilíbrio delicado. Se você tira o predador, em teoria sobra mais peixe para pescar. Mas, na prática, o ecossistema entra em colapso, e com o tempo o total de peixe disponível diminui. Em rios, a dinâmica é parecida. Lontras controlam peixes doentes, removem indivíduos mais fáceis de pegar, ajudam a manter equilíbrio de populações.
Quando somem, alguns peixes podem até aumentar de número no curto prazo, mas no longo prazo, a saúde do sistema se deteriora. E não é só questão ecológica. Em muitos lugares, a lontra virou símbolo cultural. Povos indígenas costeiros do Pacífico, por exemplo, têm histórias, mitos e tradições ligados às lontras. Em algumas culturas, elas representam inteligência, jogo de cintura, capacidade de adaptação. Em outras, são vistas como espíritos brincalhões das águas. É curioso pensar como esse animal, que a gente vê hoje em vídeos virais, tem uma relação milenar com comunidades humanas. Agora, vamos ao clímax da nossa história. Durante muito tempo, as lontras sumiram de longos trechos de costa, especialmente no norte do Pacífico. Caçadas pela pele, quase desapareceram. O que aconteceu com os ambientes onde elas sumiram? As florestas de kelp recuaram, os ouriços se multiplicaram, os peixes mudaram de padrão. Em alguns lugares, décadas depois, programas de reintrodução trouxeram as lontras de volta. E, aos poucos, as florestas submarinas começaram a se recuperar. É como se você apertasse um botão de reset ecológico. Então, a revelação mais forte aqui é a seguinte. Esse animal que muitos enxergam apenas como um bichinho fofinho, segurando a mão do parceiro, é, na prática, um engenheiro de ecossistemas. Ao simplesmente fazer o que faz todos os dias, caçar, comer, cuidar do filhote, limpar o pelo, a lontra está desenhando o mapa da vida embaixo d'água. A presença ou ausência dela muda o cenário inteiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você vê um vídeo de lontra no feed, você só acha bonitinho ou lembra de tudo isso que está por trás? Que ali tem um predador topo de cadeia, um símbolo de conservação, um controlador de ouriços, um mantenedor de florestas submarinas e até um aliado indireto no combate às mudanças climáticas. Se você chegou até aqui, provavelmente nunca mais vai olhar para uma lontra do mesmo jeito. Hoje você sabe que aquelas mãos dadas não são só fofura, são estratégia de sobrevivência. Aquele bolsinho embaixo do braço não é só charme, é um estojo de ferramentas. O pelo impecável não é luxo, é equipamento de alta performance. E o ambiente aquático em que elas vivem não é só cenário bonito, é um sistema complexo e depende delas mais do que parece. Para fechar, vamos amarrar tudo. As lontras são mamíferos hiperadaptados à vida aquática, com o pelo mais denso do mundo, uso de ferramentas, organização social complexa e uma relação íntima com rios, costas e mares frios. Elas influenciam diretamente as cadeias alimentares, mantêm florestas submarinas, indicam a saúde de rios e mares, e ainda carregam um peso cultural enorme em várias sociedades humanas. Perder as lontras significa perder muito mais do que um animal simpático. Significa enfraquecer ecossistemas inteiros. E esse mergulho no mundo das lontras e do ambiente aquático delas te surpreendeu em algum momento? Comenta qual curiosidade mais virou sua chave. Foi a pedrinha no bolsinho? O pelo ultra denso? As florestas de kelp vistas do espaço? E se você quiser mais vídeos assim, explorando os bastidores ocultos de outros animais e ambientes, aproveita para se inscrever, deixar o like e compartilhar com alguém que só conhece as lontras pelos vídeos fofos, porque agora você sabe, por trás de cada mergulho gracioso e cada abraço flutuante, existe uma história gigantesca acontecendo embaixo d'água.